mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse-lhe ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, lhe disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, ou os que amam a riqueza, ou os que amam os bens materiais. Jesus, ele não faz acepção de pessoas para a salvação. Mas para a salvação existe alguns requisitos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Precisa o homem crer com seu coração e confessar que Ele é Senhor e Salvador da sua alma. Com a boca se faz confissão, com o coração você crê que Ele é o Senhor e Salvador, que pode salvar o homem, o mais vil pecador. Jesus, Ele tem poder para salvar. E esse homem chega para Jesus, homem muito rico, um jovem muito rico, e chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus, aquilo que você ama aqui na terra de material. Aquele homem, ele era amante do dinheiro, ele era amante da matéria. Onde Jesus diz que o ouro, a prata, a traça e o ferrugem aqui na terra comem, mas o precioso para o homem não é juntar tesouros, riquezas aqui nessa terra, não. O precioso é juntar tesouro nos céus. Isso não quer dizer que o homem ele não seja e não possa ser rico. Não é essa a palavra que Jesus está mencionando, não. Jesus está frisando algo muito importante e dizendo para aquele homem: olha, não coloca o teu coração nas riquezas dessa terra, não coloca o teu coração nas coisas materiais aqui na terra. Por quê? Porque tudo isso aqui passa, se acaba. O ferrugem come, a terra come, mas se preocupa com a tua alma, porque é ela que vai herdar os tesouros do céu. E aquele homem, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era amante
do dinheiro. O homem, ele era avarento. Ele amava os seus bens, ele amava os seus bois, amava o seu dinheiro. E uma coisa eu lhe digo nesta noite, você que está me ouvindo, nunca permita que o dinheiro encontre o caminho do teu coração. Nunca permita que as coisas materiais encontrem o caminho do teu coração, porque precioso para Deus é o teu coração, é a tua alma. E Jesus nesta noite nos trouxe para essa praça, para lhe dizer que Ele tem salvação e vida eterna para todo aquele que nele crê, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Você creia com o coração, mas com a sua boca tem que fazer confissão, dizendo que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é a salvação que o mundo precisa. Jesus Cristo, Ele é o que você precisa. Glória a Deus. Irmão Del vai louvar ao Senhor. Sauda tudo com a paz do Senhor. Glória a Deus. casa do Pai tinha tudo, nada me faltava. Tudo que lhe pertencia também era meu. Eu fazia sempre tudo que papai mandava. Tudo que eu queria, o meu pai me dava. O amor era grande entre ele e eu. Mas o tempo foi passando e até que então eu quis conhecer o mundo, me aventurar. Chamei o meu pai e disse a ele desse jeito: quero hoje a parte que eu tenho direito. Estou indo embora pra não mais voltar. E então papai chorando assim respondeu: o que procurar, o que não perdeu? Se aqui, meu filho, você já tem tudo. Ele me aconselhou, mas eu não quis ouvir. Peguei minhas coisas e logo saí, sem olhar pra trás, cabisbaixo e mudo. Fui então gozar a vida, conhecer o mundo. O dinheiro fui gastando que não era pão. Então logo de amigo fiquei rodeado. Todos desejavam estar do meu lado, até me chamava
oportunidade. O irmão Hélio. Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite de salvação para você e sua casa. Aleluia. Somos Projeto Resgate, um projeto qual Deus botou no coração desses homens para anunciar a volta, a vinda de Jesus Cristo, para buscar aquele que entregou as suas vidas a Ele. Mas nessa noite estamos aqui para dizer que Jesus Cristo ainda conta com você. Ele ainda conta com você na obra dele. Que nessa noite você abra teu coração, abra teus ouvidos e dê espaço para o Espírito Santo planetar e fazer morada no teu coração. Quero deixar apenas aqui 3 versículos que se encontram no livro de Atos, capítulo 4, o verso 10 em diante, que diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, esse nome este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, e os edificadores, o qual foi posto como pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. Aleluia. Só em Cristo Jesus há salvação para a tua vida. Muito rejeita Jesus. Quando nós rejeitamos Jesus, nós rejeitamos de ser salvo. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, Ele falando no livro de João, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai por mim. Escute. Sem Jesus, você não alcançará a salvação. Jesus, porque no livro de Mateus, capítulo 10, o verso 32 e 32 diz assim: portanto, todo aquele que confessar diante do homem, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aleluia. É preciso confessar com a tua boca que Jesus Cristo pode te salvar e aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua alma. Escute o versículo 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Quando você nega Jesus, quando você não quer aceitar, reconhecer Jesus como Senhor, Ele também não te reconhece no céu, diante do Pai, diante de Deus. Após é necessário o homem, a mulher, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua alma. Em quem você espera ser salvo? Em quem você espera chegar ao céu? Porque se não for por Jesus Cristo, tu não vai chegar ao céu. Porque só Jesus Cristo pode perdoar os teus pecados e te levar às mansões celestiais do lado de Jesus Cristo. Só Jesus. Não há outro intercessor, não há outro mediador de Deus ao homem, a não ser Jesus Cristo, o Nazareno. Ele tem toda a solução para os teus problemas. E nessa noite eu profetizo: se você crer com teu coração e confessar com a tua boca, a tua vida hoje é mudada, é restaurada pelo nome de Jesus. Creia. É preciso você crer, é preciso você entender e deixar ser salvo por Jesus Cristo. Porque não é a minha pregação, mas sim é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Mas você tem que deixar
tem que deixar Jesus entrar, o Evangelho penetrar no teu coração, para que você seja convencido pelo Espírito Santo de Deus, amém? Já convido aqui o irmão Jefferson, que vai louvar nessa noite. Enquanto o irmão Jefferson louva, você escuta os louvores, dê espaço, porque Jesus vai entrar e fazer morada na tua vida, aleluia. Pode vir, irmão Jefferson, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos que estão ouvindo esse aparelho de som, você que estão nos seus comércios. Hoje, mais uma vez, estamos aqui, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era de sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem, estendeu as mãos para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer bem assim: não temas, eu estou contigo. Sou eu, teu amigo, vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro
primeiro que a vida me deu. Glória a Deus. Vocês que estão conectados aí na live do Projeto Resgate, compartilhe essa live aí, irmão, em nome de Jesus, para abençoar mais pessoas ainda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demora a passar, muitas vezes não entendo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã, pois um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Espera, espera em mim. Comece
comece a sorrir. Louvação mais uma e vamos ouvir a palavra do Senhor. Projeto Resgate. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo o sonho. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz: eu não. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo o sonho. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonho. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonho. Se Deus tudo errado pra você, se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, é tempo de chorar, é tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo, Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Amém. Pastor Tiago. Boa noite para todos que estão a nos ouvir. A paz do Senhor para todos vocês. Nessa noite nós queremos trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Você que está a nos ouvir, você que está nessa live, deixe nesse exato momento que a palavra de Deus venha entrar no seu coração e deixar que essa palavra ela venha produzir na sua vida algo de especial, que é a salvação em Cristo
Jesus. A palavra de Deus é ela que liberta. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus tem o poder para libertar o homem do pecado. O Espírito Santo tem a função de convencer o homem desse pecado. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder para limpar você, libertar você, transformar você. A palavra de Deus, ela tem o poder de produzir em nós fé. Vou repetir: a palavra de Deus, ela tem o poder de produzir em nós a fé, porque a própria palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você que está a nos ouvir, você que está a nos acompanhar por essa live, eu não sei o que está te incomodando, eu não sei como está a tua vida. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma cura, se você precisa de uma libertação, enquanto eu estiver ministrando a palavra de Deus, essa palavra, ela vai produzir no teu coração fé, e essa fé, ela tem o poder para gerar na tua vida o milagre que você precisa. A fé, ela tem o poder para gerar na tua vida o milagre que você precisa. E essa palavra que vai ser ministrada nessa noite, ela tem poder para libertar você do pecado, ela tem poder para salvar a tua vida. Então nessa noite, abra o teu coração, deixe que essa palavra, ela entre no seu coração. E nessa noite, o texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, verso 31, é um texto conhecido, que nos diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu vou repetir. O texto nos diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nessa noite eu quero falar convosco. Nessa noite eu quero falar para você os 5 passos para a salvação. Eu vou repetir: os 5 passos que você tem que dar para ser salvo, porque a palavra de Deus é bem clara, que você precisa crer no Senhor Jesus para ser salvo. Não só você, mas a tua casa. Isso quer dizer seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, a sua parentela, seus irmãos. O plano de salvação de Deus não é só para você, mas é para toda a tua casa, para toda a tua parentela. O desejo de Deus é que você seja salvo. Salvo de quê, pregador? Salvo de quê? Os crentes falam tanto de salvação, os evangélicos falam tanto de salvação, esse grupo por onde passa fala de salvação, mas o que é a salvação? De que eu preciso ser salvo, pregador? Talvez você esteja se perguntando isso no seu coração. De que eu preciso ser salvo? Observe, a palavra de Deus, quando é escrita em João capítulo 3, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, Ele falou de salvação. Ei, você que está me ouvindo, não é só nós, não é só o pastor Tiago,
não é só o evangelista Alexandre, não é só o trabalhador Hélio, não é só esse grupo que fala de salvação. Eu estou dizendo para você que Deus, aquele que está lá no céu, sentado no seu trono, que Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele também falou de salvação. Observe, João capítulo 3, verso 16, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Então observe que Deus falou de salvação. Observe que Deus enviou Jesus ao mundo para morrer na cruz do Calvário, para salvar a humanidade. Mas salvar de quê, pregador? De que eu preciso ser salvo? Observe, não é só esse grupo que fala de salvação. Deus também falou de salvação. O propósito de Deus em enviar Jesus, o seu Filho, ao mundo, foi para salvar o mundo. E Jesus também, quando ele estava na terra, Jesus também falou de salvação. Viu, irmão Edilson? Jesus falou de salvação. Aonde? Lucas capítulo 19, verso 10. Jesus estava na casa de Zaqueu, e Jesus disse: porque é o Filho do Homem, eu vim ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus também falou de salvação. Jesus disse que ele veio salvar. Mas salvar de quê, pregador? De que eu preciso ser salvo? Por que eu preciso de salvação? Eu vou dizer para você nessa noite de que você precisa ser salvo. Eu vou dizer para você nessa noite de que você precisa ser salvo. Primeiro, você precisa ser salvo do caminho que conduz à perdição eterna. Você precisa ser salvo do caminho que conduz à perdição. Jesus, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, Jesus nos fala que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontrem. Então observe, você que está me ouvindo, você precisa ser salvo do caminho que leva à perdição. Só existe dois caminhos: um caminho estreito que conduz à vida eterna. Esse caminho estreito requer renúncia, requer abnegação deste mundo. Está no caminho estreito requer que você entregue a sua vida para Jesus. Mas também diz que o caminho largo é espaçoso. O caminho largo é muito espaçoso. Sabe por quê? É porque
tem facilidade. O caminho largo é aquele caminho que você pode fazer o que você quiser, que não tem problema. O caminho largo é aquele caminho que você pode fazer o que bem o seu coração deseja. Mas eu te digo uma coisa, que Jesus disse que esse caminho largo, ele conduz à perdição. E eu pergunto para você, em que caminho você está? Como é que está a tua vida? Como é que está o teu proceder? Em que caminho você está? Será que o teu caminho conduz à salvação? Será que o teu caminho vai levar você ao céu? Será que a tua vida, a maneira que você está vivendo, será que essa maneira tem agradado a Deus? Então observe em que caminho você está. Jesus veio para nos salvar da maldição do pecado. O pecado leva à morte. O pecado é aquilo que faz a separação entre o Deus e o homem. Se você é pecador, o pecado traz inimizade entre Deus e o homem. Se você leva uma vida de pecado, você não tem agradado a Deus. E Jesus veio para nos salvar da maldição do pecado. Ele veio para nos dar perdão. E esse perdão a humanidade só encontra em Jesus, porque foi Ele quem pagou o preço. É Ele que tem um antídoto para o pecado. É Ele que pagou o preço pelo meu e pelo teu resgate. Então observe que Jesus, Ele veio para nos dar salvação e nos tirar essa maldição que é o pecado. Segundo, você precisa ser salvo das ciladas do diabo. Viu? Você precisa de salvação e ser salvo das ciladas do diabo. A palavra do Senhor diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 11, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Para nós sermos livres das ciladas do diabo. O diabo, ele só tem uma função. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E o diabo, ele é a causa do teu sofrimento. O diabo, ele é a causa dos teus males, da tua dor. O diabo, ele só quer ver a tua vergonha. O diabo, ele só quer ver a tua derrota. O diabo, ele é responsável pela tua vida de fracasso. O diabo, ele é responsável pela tua vida de vergonha que você vive no lamaçal de pecado. Mas Jesus veio para te salvar e te dar salvação das ciladas do diabo. Se você está vivendo uma vida arruinada, saiba que é o diabo, saiba que é Satanás, o causador desse mal na tua vida. E Jesus veio te libertar, homem. Jesus veio te libertar, mulher. E você precisa entregar a sua vida a Ele. Jesus, Ele veio te dar salvação. Em último lugar, por que você precisa de salvação? E de que eu preciso ser salvo? Eu vou dizer a última coisa de que você precisa ser salvo. Você precisa ser salvo do juízo. Você precisa dessa salvação. Salvo do juízo vindouro. Você que está me ouvindo, haverá um juízo de Deus.
E Jesus veio para salvar você desse juízo. O que é esse juízo, pregador? O que é esse juízo de Deus? É o juízo do grande trono branco. É o juízo do grande trono branco. E Jesus veio para te dar salvação desse juízo. Jesus veio te dar salvação. Jesus não quer que você esteja lá. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, olha aqui fala, Apocalipse, capítulo 20, vai dizer assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Vou repetir: foram julgados, cada um segundo as suas obras. Você que está me ouvindo, preste atenção. O texto está dizendo que foram julgados, cada um segundo as suas obras. Jesus veio nos salvar do juízo de Deus. O juízo de Deus não vai alcançar a humanidade, ou seja, as pessoas que em vida entregaram a sua vida para Jesus. Jesus veio para nos salvar, e a salvação, ela só é permitida enquanto você tem vida. Enquanto você respira, você tem a oportunidade de dizer: Jesus, eu aceito o preço que você pagou naquela cruz para me salvar. O homem precisa de salvação. O homem precisa confessar com a sua boca que Jesus é Senhor da sua vida. Se você não tomar uma decisão para Jesus enquanto você vive, um dia você vai estar diante de Deus, e Deus vai julgar você segundo o que você fez aqui na terra. O texto é bem claro. O texto está dizendo: e foram julgadas todas as pessoas segundo as obras. Se você aqui na terra viveu uma vida de pecado, fazendo aquilo que você achou bom para você, você bebeu, você fumou, você adulterou, você roubou, você matou, você fez o que você quis. Se você um dia morrer nessa condição, você um dia vai ressuscitar para estar diante de Deus. O trono branco é o juízo de Deus. Daniel vai dizer no capítulo 12, versículo 2, Daniel, o profeta, disse: e vi um trono, e foram ressuscitados os mortos, grandes e pequenos,
e eles estavam diante de Deus para serem julgados segundo as suas obras. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está me escutando, se um dia você morrer, porque é natural, um dia nós iremos morrer. É a certeza que nós temos aqui nessa vida, é que um dia vamos morrer, não é verdade? Não vamos viver para sempre, a não ser quando Jesus voltar, que os crentes salvos irão passar pelo processo da transformação do corpo, mas isso não importa. Observe, um dia, quando você morrer, e que você ressuscitar, e que quando você acordar, e se você estiver de frente de um trono branco, grande, um trono branco, e lá vai estar sentado Deus, se você acordar e der de frente para esse trono, irmão, agora, irmão Jonas, se acordar e der de frente para esse trono, tchau, tchau, bye, bye. Não tem mais chance para você. Vou repetir, preste atenção. Você que está me ouvindo, se um dia, porque esse dia vai chegar para todos nós, irmão Jefferson, se nós morrermos sem Deus, sem a salvação em Cristo Jesus, quando essa pessoa ressuscitar e ela der de frente com um trono branco de Deus, não tem salvação para essa pessoa. A pergunta é: para onde é que eu vou? Hein, irmão Doda? Para onde é que eu vou? O cara bebeu, o cara adulterou, o cara roubou, viveu uma vida de pecado aqui na terra, vida que não agradava a Deus, viveu como quis, teve 1001 oportunidade para deixar Jesus perdoar os pecados dele, porque primeiramente o homem precisa crer que Deus enviou Jesus para salvar ele. Foi assim com você, meu irmão? Você creu que Jesus morreu na cruz para salvar você? O primeiro passo para a salvação é crer em Jesus. O segundo passo é confessar. O terceiro passo é se arrepender. São passos para a salvação. Mas aí o homem tem essas oportunidades e não quer. Não quer crer. O homem não quer confessar. O homem não quer se arrepender. O homem não quer se converter. O homem não quer entregar a sua vida para Jesus. Aí o que acontece? Morreu. Aí muitos dizem: morreu, acabou nada, rapaz. A Bíblia diz que morrer aqui na terra, sem Ele, segue-se ao juízo. E o que vai acontecer nesse juízo? Vou continuar a leitura. Apocalipse capítulo 20, o restante. Olha só o que diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Eu vou repetir. Olha só, quando você confessa a Jesus como um Salvador da sua vida, que você dá
a oportunidade para Jesus perdoar os seus pecados, acontece uma coisa no mundo espiritual. Sabe o que é? É que lá no céu tem um livro. Lá no céu tem um livro, e esse livro é chamado Livro da Vida. E todas as pessoas que aceitam a Jesus, o nome dele é escrito nesse livro, está lá no céu. É um cartório celestial. O nome é escrito no livro da vida. O José aceitou Jesus. Aí lá no céu tem um livro, e o anjo vai lá e escreve o nome do José. José Freitas aceitou a Jesus como salvador da vida dele, dia tal, hora tal, na cidade de Nova Cruz, na live do Projeto Resgate. Está lá escrito o nome dele. Sabe para quê? Para que ele não venha passar pelo juízo de Deus, para que Deus saiba que o José Freitas, em vida, entregou a sua vida para Jesus, e Jesus perdoou os pecados dele. Sabe por quê? Porque o texto diz: aquele que não foi achado escrito no nome no livro da vida, foi lançado num lago de fogo e enxofre, que é o inferno, e de lá nunca mais sairá. Você precisa saber essa verdade. Se você um dia não escutou essa verdade, hoje você está escutando que você precisa de salvação. Você precisa confessar a Jesus para o teu nome ser escrito lá no livro da vida. Se você morrer aqui na terra e o teu nome não estiver escrito lá, um dia você vai despertar e vai estar diante de Deus, e Deus vai dizer: vem cá, como é teu nome? Meu nome é João Batista. João Batista, você, vem cá, secretário, o anjo, vê se você acha aí o nome dele no livro da vida. O anjo procura e não acha. Aí Deus vai dizer: João, teu nome não está escrito no livro da vida. Aquele homem vai se desesperar, aquele homem vai chorar, ele vai lamentar. Sabe por quê? Porque vai passar um filme na cabeça dele, vai passar um filme na mente do João, e o João vai dizer: poxa vida, quantas oportunidades eu tive para aceitar Jesus e eu não aceitei. Aí sabe o que vai acontecer? O João vai dizer assim: me dá uma nova chance, me dá uma nova oportunidade. Aí Deus vai dizer: não tem chance, não tem oportunidade, João. Quantas oportunidades eu te dei em vida e você não aceitou. Ei, aqui eu vou encerrar. Jesus, ele veio para nos salvar desse juízo. E para você ser salvo desse juízo, você precisa crer e confessar que Jesus é o Senhor da tua vida. Você que está me ouvindo, se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão aí, aonde você está, que eu vou orar por você, e você vai ver que Deus vai mudar a tua vida, que Deus vai mudar a tua história, e o teu nome será escrito no livro da vida que há nos céus. Se tiver alguém, levanta a mão. Aonde você estiver, levanta a mão e diga: eu quero Jesus na minha vida. Eu não quero passar por esse juízo. Eu quero salvação. Eu quero Jesus. Se tiver alguém aí, levante a mão e diga: eu quero Jesus. Se tiver, basta você levantar suas mãos. Aleluias. Eu estou grato a Deus. Eu estou grato. Estou feliz. Estou realizado. Sabe por quê?
porque você hoje ouviu uma palavra de salvação. E esse dia está sendo escrito lá no céu. Esse dia segunda-feira, dia 26, 8h04. Esse dia está sendo registrado nos céus. Esse dia, Deus sabe quantas pessoas estão aqui e quantas pessoas ouviram essa palavra. E Deus sabe que se um dia você chegar lá e dizer que não teve oportunidade, Jesus vai dizer: você teve a oportunidade no dia tal, na hora tal, de aceitar a Jesus, o meu filho, como Salvador da sua vida, e você rejeitou. Ei, não deixe que as oportunidades passem sem você ter uma chance, sem você entregar a sua vida para Jesus. Eu aqui vou encerrar. Quero agradecer. O Jefferson vai louvar ainda, e depois o evangelista vai orar. E você tem a chance, ainda tem a oportunidade de vir aqui para orarmos por você. Então não deixe que essa oportunidade passe. Amém? Deus abençoe. Vamos adorar. Glória a Deus. Aleluias. Chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem dos céus, e a última palavra que determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir.
Deus, minha vida restaurar. Antes de encerrar, nós vamos fazer uma oração no final, abençoando mais e mais aqui a farmácia do nosso irmão, amigo Nanô e família. Vamos também abençoar todos os comerciantes que o arredor daqui do centro da cidade. Conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui, Espírito Santo de Deus. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Como fogo, Santo Espírito desce como
Enquanto você está vivo, ainda há esperança, ainda há salvação para você. A oportunidade ainda está aberta. Jesus quer salvar a tua alma, quer salvar a tua casa. Você que se encontra enfermo aí onde você estiver, você que precisa de uma cura, de uma libertação, coloca aí a mão no teu coração. Jesus pode te curar agora, assim você creia. Num ato de fé, coloque a mão no seu coração. Você vai ser curado agora em nome de Jesus. Não é segundo a minha palavra, não é segundo a palavra dos irmãos que está aqui, mas é segundo a palavra de Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Senhor meu Deus, meu Pai, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos em via pública, Senhor, proclamando a tua palavra que liberta o homem do pecado, da justiça e do juízo. Visita agora aqueles que estão enfermos. Nós ordenamos agora a cura em nome de Jesus. Você que se encontra enfermo, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora em nome de Jesus que toda enfermidade, que todo espírito de enfermidade bata em retirada agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, todos que estão presos, acorrentados pelos vícios da vida, em nome de Jesus, seja liberto agora, em nome de Jesus Cristo. Espíritos malignos, espírito imundo, nós ordenamos agora a libertação deste homem, desta mulher, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde estiver alojado um espírito imundo, um demônio, nós ordenamos agora, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa todos os comerciantes dessa cidade, desta rua, ó Deus, comercial industrial José de Brito, abençoa a todos. Visita a sua casa, seu lar, a sua família, a sua parentela. Livra, Senhor, dessa pandemia, livra dos vírus, em nome de Jesus Cristo, de toda bactéria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que se encontram ali no hospital, em nome de Jesus Cristo, seja alcançado agora pela unção de cura, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, basta só você dizer amém, eu creio, e seja curado em nome de Jesus. Agradecemos a todos que parou para ouvir a mensagem de salvação. Você que está aí no comércio, que Deus vos abençoe a todos e uma boa noite em nome de Jesus. Tchau, 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 povo de Deus.